O coração do Pai. Versículo comentado temático, Jeremias 31, 20. Olá, olá, Rose aqui, graça e paz, família amada, comunidade linda. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos mergulhando na palavra de Deus para conhecer mais profundamente o coração do nosso Pai Celestial. Já aprendemos que Ele nos ama, nos sustenta, nos ensina e compadece de nós. Hoje vamos conhecer um aspecto muito emocionante do caráter de Deus. O Pai continua amando seus filhos, mesmo quando eles precisam ser corrigidos. Este texto revela que a disciplina de Deus nunca nasce da rejeição, mas do amor de um pai que deseja restaurar os seus filhos. Vamos orar? Pai amado, nós chegamos diante da Tua presença neste momento. Que a Tua palavra revele o Teu coração para nós. Ajuda-nos a compreender que a Tua correção não é para nos destruir, mas para nos transformar. Que possamos sentir o Teu amor, receber o Teu cuidado e permitir que o Senhor trabalhe em todas as áreas da nossa vida. Fala conosco e aproxima-nos cada vez mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 6, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático de hoje, que está no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 20, que diz assim: Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Gratidão, Senhor, por tua misericordiosa palavra. O livro de Jeremias foi escrito em um dos períodos mais difíceis da história de Judá. O povo havia se afastado de Deus, praticado idolatria e rejeitado os caminhos do Senhor. Por causa disso, Deus permitiu que viessem consequências sobre a nação, incluindo o exílio. Mas Jeremias não é apenas um livro de julgamento. Ele é também conhecido como um livro de esperança e restauração. O capítulo 31, Deus começa a revelar uma promessa de renovação. Ele fala sobre um novo relacionamento com seu povo. E nesse contexto, encontramos uma declaração impressionante. Deus olha para Efraim, representante do reino de Israel, e o chama de filho precioso. Mesmo depois dos erros, Deus ainda fala como um pai. Vamos então comentar este versículo verso a verso. Iniciamos. Não é Efraim para mim um filho precioso? Efraim era uma das tribos de Israel e muitas vezes representava todo o povo do Reino do Norte. Esse povo havia se afastado
muito de Deus. Mas quando Deus olha para Efraim, ele não vê apenas os erros, ele vê um filho. Isso nos ensina algo profundo. Deus consegue enxergar aquilo que podemos nos tornar, mesmo quando ainda estamos em processo de transformação. O Pai não ignora nossos erros, mas ele também não reduz nossa identidade aos nossos erros. E o versículo continua: criança de quem me agrado. Esta expressão revela carinho e intimidade. Deus usa uma linguagem de afeto. É como um pai olhando para um filho querido. Muitas pessoas carregam a sensação de que precisam conquistar o amor de Deus. Mas a palavra mostra que Deus deseja um relacionamento de amor com seus filhos. E continuamos. Pois tantas vezes quantas falo contra ele. Aqui vemos a correção do pai. Deus havia confrontado os caminhos errados de Israel. Mas existe uma diferença entre condenação e criação. A condenação diz: você errou, não há mais esperança. A correção do pai diz: este caminho está destruindo você. Volte para mim. Deus corrige porque ama. E é lindo esta forma de corrigir. Não é verdade? E o versículo continua: tantas vezes me lembro dele com ternura. Essa é uma das partes mais bonitas deste versículo. Mesmo quando Deus tratava o pecado do povo, ele não deixava de olhar para eles com amor. A correção não apagava a compaixão. O Pai Celestial não abandona seus filhos durante o processo de transformação. A próxima frase do versículo: por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Essa expressão mostra uma profunda emoção. Na linguagem bíblica, as entranhas representavam o lugar dos sentimentos mais profundos. Deus está revelando que seu amor não é frio ou distante. Ele se importa, ele sente e ele deseja restaurar. E a última frase do versículo: deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Deus encerra reafirmando a sua misericórdia. A última palavra do Pai não é fracasso, é restauração. Não é abandono, é compaixão. Esse coração do Pai é revelado perfeitamente em Jesus. Vamos ver isso na nossa conexão bíblica, que está em Lucas 19:10, onde Jesus declara: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Pai enviou Jesus não para destruir aqueles que estavam longe, mas para buscá-los e restaurá-los. Talvez hoje alguém esteja
ouvindo este estudo, carregando culpa. Talvez pense, eu errei demais. Deus não pode mais me aceitar. Mas Jeremias 31:20 nos mostra o coração do Pai. Ele corrige, mas continua amando. Ele chama ao arrependimento, mas não abandona. Ele deseja restaurar histórias. O seu erro pode fazer você precisar de transformação, mas nunca fará Deus deixar de ser seu Pai. A lição central deste versículo é que o Pai Celestial não define seus filhos pelos seus erros. Ele trabalha para transformar seus filhos pelo seu amor. Vamos praticar este versículo hoje? Hoje, apresente ao Pai uma área da sua vida que precisa ser transformada. Não fuja da correção de Deus. Permita que Ele trate, cure e fortaleça você. Ore assim: Pai, mostra-me o que precisa mudar em mim e ajuda-me a ser transformado pelo teu amor. E que essa palavra de Deus que você ouviu hoje fique gravado em seu coração e se torne parte do seu dia a dia. E se esta palavra falou com você, compartilhe este estudo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda ama e restaura seus filhos. Deixe nos comentários: o amor do Pai me restaura. E continue conosco nesta série, O Coração do Pai. Deixe o seu like. Assim, o YouTube entrega esta mensagem para mais pessoas. E vem comigo, vamos juntos aqui cumprir o ID do Senhor, compartilhando a palavra de Deus. Vamos orar? Pai amado, obrigada, porque teu amor é maior do que as nossas falhas. Obrigada, porque o Senhor não desiste de nós quando precisamos ser corrigidos. Dá-nos humildade para ouvir a tua voz e coragem para permitir que o Senhor transforme aquilo que precisa ser mudado. Cura nossas feridas, restaura nossa comunhão com o Senhor e ensina-nos a viver como filhos que conhecem o coração do Pai. Em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Família amada, comunidade linda, eu quero agradecer a você que esteve comigo neste estudo. Obrigada por separar este tempo para ouvir a palavra de Deus e permitir que o Pai Celestial fale ao seu coração. A sua presença e participação fortalecem o canal Espaço Ama-te e nos ajuda
a continuar compartilhando a mensagem de Deus. Que você nunca se esqueça. Você não é apenas alguém que Deus corrige. Você é um filho que Deus ama e deseja restaurar. Eu oro para que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Ele cure suas feridas, fortaleça o seu coração, renove sua esperança e faça você experimentar cada dia mais a profundidade do amor do Pai Celestial. Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor estejam sobre você, em nome de Jesus. Amém. Gratidão.